Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Aqui eu discuto estratégias para te ajudar a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou Flávio Moreira e eu ajudo aspirantes, eu sou determinado a ajudar aspirantes a empreendedores a viverem de uma atividade profissional que traga mais satisfação, realização e motivação por meio, é claro, do empreendedorismo. E antes da gente começar, é claro que eu já vou te pedir aquela tradicional curtida se você está assistindo esse episódio pelo YouTube, aqui no canal Vem Comigo. Dá uma curtida aí, comenta depois do episódio para me dizer o que você achou, se tá valendo a pena, se tá agregando valor para tua vida. Esse é o primeiro episódio de 2021 aqui do podcast. E se você tá ouvindo via podcast, também me conta, vai lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, me conta o que você tá achando desses episódios aqui. Ao longo de 2020, os episódios eles foram muito voltados para a inteligência emocional de uma forma geral. Não importa se era para tua vida pessoal, nos seus relacionamentos, para você mesmo, para você lidar com questões suas internas, para qualquer área da sua vida. Enfim, era um pouco mais abrangente. Agora, o Vem Comigo Podcast nesse 2021 vai dar um foco muito determinante, muito certo para quem é aspirante a empreendedor. Vamos continuar falando aqui sobre inteligência emocional, sobre desenvolver a inteligência emocional, mas fazer com que isso seja uma estratégia para que você viva daquilo que você ama fazer, ou seja, da sua paixão que você ainda não está vivendo, mas você deseja muito empreender, colocar sua ideia para frente. Então, nos episódios desse ano, o Vem Comigo a partir de agora tem essa proposta. E esse é o meu convite para você. Se isso faz sentido para você, acompanha não só o episódio de hoje, não, acompanhe os próximos também. Mande isso para outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo e vamos fazer uma rede, uma corrente do bem, porque tem muito que vem por aí. E o tema de hoje é o seguinte, né? Como é que você diz não para pessoas que são importantes para você, mas que não apoiam a sua ideia empreendedora? Isso é um problema para você? É uma questão grande para você lidar? Imagina o seguinte, né? Imagina que você já deve ter passado por essa situação, você precisou ir a um lugar novo, precisou pegar o carro, pegar a estrada ou dirigir aí pelas ruas, ou se você não dirige, foi por Uber ou por alguma condução, enfim, e você foi para esse lugar novo, mas você não sabia como chegar lá. Você precisou usar um GPS, precisou se orientar com pessoas, era um caminho completamente novo para você. E você teve que desbravar, você teve que encarar aquilo lá e partir adiante para conhecer aquilo, mesmo sendo guiado de alguma forma, seja por um meio eletrônico como um GPS, seja pela orientação de pessoas, por um mapa físico, enfim, você precisou de uma ajuda para chegar até lá, para clarear o seu caminho e aquilo deixar de ser dúvida e aos poucos aquela dúvida ser sanada a cada passo que você dava até chegar nesse destino aí. Seja para um lugar novo onde você ia viajar, ou seja num lugar que você precisava chegar para um compromisso. E o que acontece, né? A ideia empreendedora que você tem é a mesma coisa, é um caminho novo para você. Talvez até aqui você ainda nunca tenha empreendido, embora você tenha esse desejo, você talvez nunca tenha feito isso, isso é uma novidade. É natural que bata aquele frio na barriga, aquele medo, e que você não se jogue de cabeça e você fique meio receoso, principalmente se você está empregado, trabalha em alguma empresa, tem uma outra atividade onde você recebe um salário que digamos que é um certo para você, entre aspas, né? É um certo, porque aquilo já te criou uma certa segurança. E as pessoas que estão ao teu entorno, que talvez não estejam te dando apoio, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão, um amigo, um marido, uma esposa, filhos às vezes, não estão te dando um apoio, você não sente o apoio deles porque para eles isso também é estranho. Pode ser que para eles empreender seja um ambiente completamente escuro, seja um caminho completamente novo. Eles não estão cientes sobre essa trajetória, aquilo é muita novidade. E eles ficam meio assim de você entrar nessa coisa nova, de mergulhar por ali, por um caminho completamente estranho, sendo que você já tem o seu, de novo, entre aspas, garantido no que você já faz, onde talvez você já seja reconhecido, ou talvez você nem seja tão reconhecido assim, mas como aquilo te dá um salário, você, naquele próximo mês, você acredita que vai receber aquele salário, considerando que você
de repente pensa que não vai ser despedido, que você vai ter aquele salário lá, você acha que aquilo é uma garantia e você vai ficando, vai postergando, aqui tá bom, e você não faz, mas você não se realiza naquilo que tá fazendo e acha que, cara, tá lá, mas não tá satisfeito, a coisa não tá andando e você fica às voltas com aquilo, vai se mantendo só pra agradar as outras pessoas ou por medo de você se arriscar. É um caminho novo, né? O George Lucas, talvez você conheça ele, o grande produtor de filmes que criou a série de Star Wars. Quando ele começou, antes de Star Wars ter o primeiro filme, aquela primeira trilogia lá, que foi lançada entre o fim dos anos 70 e o início dos anos 80, o George Lucas, para as pessoas que estavam ao seu entorno, ele foi seriamente criticado, as pessoas não acreditavam na ideia. Antes dele lançar os filmes, lançar o primeiro filme de Star Wars, ele não tinha uma rede de apoio, não. Muita gente achava ele um grande lunático, que aquilo era uma grande brincadeira, era um absurdo. Só que o George Lucas, ele era extremamente determinado, ele tinha um foco, ele queria colocar aquele filme no ar, ele queria porque queria lançar aquilo. E essa autoconsciência de ser tão forte, ter uma total consciência de que ele podia realizar aquilo, foi o que manteve o George Lucas com foco para colocar a ideia empreendedora dele no ar e o Star Wars se transformar em uma das franquias mais ricas, mais famosas, que atinge gerações ao longo desses 40 anos desde que foi lançado. Imagina se ele desistisse quando as pessoas simplesmente disseram para ele que aquilo era uma grande maluquice. Ele se manteve firme, foi lá e fez acontecer contra tudo, contra todos, ele foi lá e botou isso no ar. E por que as pessoas não te apoiam, né? Como eu te falei, é um caminho escuro para elas, elas não estão acostumadas. A culpa não é sua, tá? Das pessoas ficarem te dizendo isso e você não dizer não. Você foi criado, assim como eu, né, numa sociedade, num ambiente onde dizer não dá a ideia de que você vai desagradar a outra pessoa. Passa a imagem de que você está sendo mal educado. Numa sociedade que ensina que fracassar é um grande erro, é um grande absurdo. E na verdade, quando você diz não para outra pessoa, você se educa porque você valoriza aquilo que é importante para você e ao mesmo tempo educa a outra pessoa para que ela entenda que nem sempre ela vai ter os sims e que você está à disposição dela para todas as ideias ou expectativas que ela cria a respeito de você. A gente é ensinado que isso é errado, mas na verdade é o contrário, tem um efeito contrário. O dizer não é importante para você valorizar aquilo que é importante para você. E é claro, aqui vamos nos livrar das visões ingênuas. Eu não estou dizendo que você deve dar não a toda e qualquer situação sem respeitar os outros e sem, principalmente, se atentar sobre a forma como você dá esse não. Não é isso que eu estou dizendo. Você precisa estar muito atento à forma como você diz esse não. Tem diversas maneiras e a gente pode ser educado, a gente pode dizer não de uma maneira educada, a gente pode dizer não sem ferir o outro. Então sempre é muito importante você saber que eu não estou dizendo para você dar não para toda e qualquer situação, principalmente sem respeitar a pessoa que está do outro lado. É possível fazer isso sem desrespeitar o outro, mas em primeiro lugar, sabendo que você é importante, que você valorize aquilo que é relevante para você e que você não abra mão disso. Então você não precisa ficar com medo de ferir a outra pessoa na hora de dizer não. Saiba dizer isso de uma maneira educada e saiba que o dizer não educa você para você respeitar o que é importante para você e educa também a outra pessoa para saber que você nem sempre está ali à disposição e que é natural, né? Muitas pessoas no seu caminho de empreendedor não vão te apoiar, não espere apoio para começar a empreender. Se isso é importante para você, se faz sentido para a tua vida e se você usa o que eu vou te falar aqui de soluções para você trabalhar esse não, você siga em frente e vá, não espere o apoio. Agora vamos dizer como é que você faz isso aí para você ter ferramentas para você dizer esse não sem carregar um peso, sem carregar a culpa e seguir em frente na sua ideia empreendedora mesmo quando ninguém te apoia. Primeiro eu queria te dizer que quando você diz o não também para as outras pessoas e as educa e se educa também, é muito legal porque quando você estiver bem com você mesmo, logo, mesmo que por um primeiro momento essas pessoas não estejam que vão estar recebendo o seu não,
mas no médio a longo prazo elas vão estar felizes por você estar bem, vão se chegar e de repente vão querer beber desse néctar, que antes para elas era um veneno, mas agora elas também, quem sabe algumas pelo menos, vão querer beber do néctar que você bebeu e vão querer entender o que coisa foi essa empreendedora que você bebeu, te fez tão bem, eu também quero disso, mas desde que você esteja bem. Então, por isso que é importante você seguir em frente. Agora, presta atenção aqui, porque isso é muito importante, que agora sim eu vou te dizer quais são as 3 coisas, os 3 recursos que você precisa ter, que vai ser bom para você na hora de dizer um não, seguir na sua ideia empreendedora, mesmo que as pessoas que são importantes para você não estejam te apoiando. E a primeira delas, eu já venho falando aqui, se você pegou ali nas entrelinhas, é seguir o que é importante para você. O que é importante para você é o seu conjunto de valores. Sim, todos nós temos valores. E se você já me acompanha há algum tempo aqui no podcast ou nos meus conteúdos que eu faço, você já sabe que os valores são tudo aquilo que governam as nossas ações. Eles são responsáveis por nos guiar na nossa tomada de decisão, nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos. Mesmo que nós não estejamos sempre conscientes que esses são os nossos valores. E você precisa encontrar, entender, levantar quais são os seus valores. Pode ser que você descubra, se questionando sobre o que é importante para você, que o aprendizado é algo importante para você. Por exemplo, o aprendizado é algo importante para mim e para o Flávio. Eu sou muito guiado pelo aprendizado. Isso é um motivador, eu me engajo pelo aprendizado. Então eu sei que eu preciso estar em situações, em lugares, em momentos que me proporcionem satisfazer o valor de aprendizado que eu tenho. Por isso eu gosto de estar em toda e qualquer situação que me proporcione aprender, viver experiências, situações com pessoas, com lugares, enfim, viagens, oportunidades profissionais que me proporcionem aprender. Para mim, esse é o meu maior valor do aprendizado e é onde eu mais me engajo. Tudo aquilo que nos motiva estão nos nossos valores. Então o aprendizado ele me motiva. Então você precisa descobrir os seus. Pode ser que você descubra que você tem a segurança como valor. E se a segurança for um valor para você, você ainda precisa se responder também. O que eu preciso ter para que o meu valor de segurança seja satisfeito? Às vezes é um salário. E se você acha que você precisa ter salário porque isso te proporciona segurança, então talvez o empreendedorismo não seja bem o teu caminho. Ou se for, pode ser que você precise conciliar o empreendedorismo com estar trabalhando de carteira assinada para uma empresa, porque o salário é algo que te proporciona segurança. Então, se jogar no empreendedorismo sem que você trabalhe em algum lugar onde você receba o salário, isso não vai te satisfazer e logo vai te levar à frustração. Então você precisa, isso é muito importante, respeitar o que é importante para você, que são os seus valores. Então não abra mão deles. Então se você quer empreender, não quer abrir mão de empreender, mas precisa de um salário, concilie as duas coisas. Ou talvez você descubra que você em algum momento vai sim sair da carteira assinada e vai só empreender, mas que durante um tempo você precisa empreender e ter um emprego de carteira assinada até que você veja que há um equilíbrio ou uma superação do que você é remunerado como empreendedor, para que aí depois você tenha a segurança, agora sim eu posso largar o meu emprego CLT e viver só da minha ideia empreendedora, porque aqui eu já sinto segurança e aí vai em frente. Então, viver com base naquilo que é importante para você, que são os seus valores, é algo primordial para que você use como recurso na hora de dizer não, porque qual é a importância quando você vive de acordo com os seus valores? Isso vai te ajudar a dizer não de maneira mais natural para as outras pessoas, porque você sabe que o que é importante para você é tão importante e governa as suas ações e que você se motiva mais, se engaja mais nas coisas em função disso, que o que as outras pessoas querem ouvir de sim para você, um sim teu, já não faz mais tanto sentido assim você dizer para aquela pessoa, porque você sabe o que é importante para você, o que vai te motivar e o que vai mais te realizar. Então, o primeiro recurso é viver com base nos seus valores. O segundo recurso que você vai precisar ter em mente, saber aí para que você faça essa caminhada para dizer não com mais naturalidade, não carregar esse peso, é você ter objetivos.
Sim, você precisa ter objetivos muito bem definidos, claro, e principalmente um objetivo principal definido. Então, se viver da sua ideia empreendedora é o seu principal objetivo, tenha ele muito bem escrito, muito bem visitado todos os dias e com uma data para que ele aconteça. Defina uma data para esse objetivo acontecer. Não deixe a deriva. O maior problema que muitas pessoas enfrentam, não só para a ideia empreendedora que elas têm e querem levar adiante e não realizam, mas também para qualquer outro objetivo da vida, é ter um objetivo só no campo dos sonhos. Sonhar é importante, você tem que sonhar, você tem que tirar os pés do chão num primeiro momento, mas lembre-se que no segundo momento você precisa recolocar esses pés no chão para que você trace um plano para que esse objetivo aconteça. E traçar esse plano passa de forma primordial que você tenha uma data para que isso aconteça. E eu vou dar uma dica aqui, preferencialmente com dia, mês e ano. Flávio, precisa de 1 hora? Você pode definir também, coloque 1 hora. Mas não tem tanto uma necessidade. Mas dia, mês e ano, para uma metodologia que eu uso, eu acho importante que você tenha isso aí bem traçado. E que nesse objetivo você tenha também os passos principais, os principais marcos que você precisa fazer para atingir esse teu objetivo principal definido. Napoleão Hill, o importante escritor já falecido, ele escreveu livros, grandes obras que trazem coisas muito importantes relacionadas ao principal objetivo definido que você precisa ter a cada momento na sua vida. Então tenha uma data para esses passos principais acontecerem, não fique à deriva. E quando você tem esses principais passos e um objetivo definido com data, adivinha o que acontece? De uma forma mais natural possível e cada vez mais, dizer não para as pessoas que são importantes para você vai ser algo mais fácil, mais natural realmente. E por quê? Porque você criou foco. Quando você cria foco, você abdica de algumas coisas, perde, mas você está focando. E como você foca, você entende a importância daquilo, conecta aquilo com os seus valores. Logo, você vive com base naquilo e sabe, quando te convidarem para comer uma pizza, se você está trabalhando na tua ideia empreendedora e sabe que aquelas saídas vão esbarrar num passo que você tem que dar, porque estava definido com data, estava definido que aquela era a data para você fazer aquele passo acontecer, você vai dizer não sem aquele sentimento de culpa, porque você criou o foco. E aí você vai até criar uma agenda que diga, olha, nessa data aqui eu não consigo, mas na data tal eu consigo fazer isso com você, comer essa pizza com você, sair com você, bater esse papo que você tanto quer e que eu também quero, porque você é importante para mim. Você vai dar aquela data. Veja, você não está dizendo não para ela, mas você está dando uma condição, criando uma possibilidade para que vocês realizem aquilo ali numa outra data. E as pessoas que não estão te apoiando na ideia empreendedora? Você vai simplesmente dizer de uma maneira que tudo bem, obrigado pelo que você está dizendo, eu sei que obrigado por se preocupar comigo, te agradeço, sou muito grato por essa sua preocupação, mas sigo eu aqui adiante com a minha ideia, e de repente nem precisa dizer se mais sigo eu com a minha ideia, você simplesmente vai adiante porque você já sabe que aquilo é importante para você, que aquilo faz sentido, então você não vai ficar nem vai ficar com aquela, talvez no início, muito no início você ainda vai ficar meio assim, mas cara, à medida que você vai trabalhando no teu objetivo, vivendo com base nos seus valores, você vai fazer isso de uma forma natural e você não vai mais carregar aquela culpa, entende isso? Você vai seguir adiante. Fernanda deu um risozinho, ela se identificou com isso, ela vai fazer uma animação aqui, ó. Carimbo de identificação, me identifiquei com essa ideia. Carimbo e você também. Vamos criar uma campanha. Hashtag me identifico. E qual é o terceiro recurso? Vou te apresentar agora o terceiro recurso. Ele é para te ajudar com os outros dois que eu falei aqui, que é o seguinte: tenha sempre em mente e revisite sempre quais são os seus pontos fortes. Flávio, mas eu nem sei quais são os meus pontos fortes. Vou te dizer aqui nesse vídeo como é que você vai descobrir seus pontos fortes. Seus pontos fortes é tudo aquilo que você tem de qualidades, as suas virtudes, suas forças, tá? Seus talentos, é tudo isso.
Escreve no papel quais são essas coisas. Escreva num papel. Aquilo que a gente não vê, a gente não sabe. Escreva num papel. Saiba, levante pelo menos de 3 a 5 forças, pontos fortes que você tem e veja o seguinte, né? Esses pontos fortes podem ser coisas que você reconhece que você faz bem ou até que outras pessoas dizem que você faz bem. Tá na dúvida sobre o que você tem de ponto forte? Pergunta aquelas pessoas que são importantes pra você, que de repente até nem te apoiam na tua ideia empreendedora. Pergunta pra elas no que eu sou bom fazendo, o que você acha que eu faço muito bem. E aí você escreve lá. Tenta levantar de 3 a 5 forças e, se possível, fique com aquelas 3 que são realmente as mais. Tipo o recheio do traquinas mais. Se for ruim, né? Traquinas mais. Mas então, foi péssimo. Então fica só com as forças, sem recheio. Fica só com as forças e fica com isso pra você. Saiba quais são as suas forças, porque elas vão embasar. Você juntando suas forças com os seus valores, com o seu objetivo, você vai usar elas para trabalhar no seu objetivo e para viver da tua ideia empreendedora, que é o seu objetivo principal definido. Então, tenha em posse quais são esses valores, que são as coisas que governam as suas ações. Tenha em posse aquilo que é importante para você, que são esses valores, mas saiba também quais são as suas forças e tenha um objetivo principal definido, que aqui nesse vídeo eu tô tomando como verdade que esse seu principal objetivo definido é viver da sua ideia empreendedora, mesmo quando ninguém te apoia. Cara, com as tuas forças, com um objetivo principal definido, que é viver da tua ideia empreendedora e vivendo com base nos seus valores, dar não para as pessoas que são importantes para você vai ser a coisa mais fácil do mundo, porque você vai saber negociar, vai ser natural para você e você não vai carregar aquele peso da culpa. Confia no que eu tô falando, que você vai longe com isso aí, para não ficar preso a essa coisa e viver da tua ideia. Se esse programa aqui fez sentido para você, como eu falei, deixa a tua curtida, comenta para eu saber o que você achou, comenta se você já tá usando dessas coisas que eu falei, vai lá usar, depois volta nesse vídeo para me dizer o que você achou, enfim, deixa eu saber o que você tá achando, tá bom? Sobre isso tudo aqui. E eu tenho um programa de desenvolvimento pessoal que é o do Íntimo ao Compartilhado, onde eu ajudo os aspirantes a empreendedores a viverem dessa atividade profissional que gera mais satisfação, motivação e realização para eles. Conheça no meu site que está na descrição desse programa, vai lá e fica sabendo de tudo, marca uma sessão de Tomando as Suas Rédeas, que é a minha sessão gratuita para você, a gente entender esse teu momento e te ajudar nessa caminhada aí, tá bom? Eu volto no próximo Vem Comigo podcast. Um grande abraço e vem comigo.